Espaço do Vinho. Fique por dentro de todas as marcas dos melhores vinhos nacionais e internacionais. Só aqui na tvcarioca.net. Sim, então, sem mais demoras, os nossos agradecimentos a esta estação televisiva, o qual nos tem acompanhado através desta parceria e desta divulgação que se quer, de alguma forma, com o objetivo de descomplicar, facilitar e deixar de que seja tão elitista este mundo do vinho, das uvas e das harmonizações, que muitas vezes se torna complicado e não é esse o nosso objetivo. Tem sido interessante essa expansão que nós temos tido aí na vossa região, os nossos agradecimentos, também pelos contactos que têm sido feitos, as inscrições que vocês têm tido no nosso canal do YouTube. Repetimos, inscrevam-se, tá? É gratuito, e onde têm surgido muitas questões postas, ao qual muitas vezes eu consigo responder em tempo real, perante pratos significativos da vossa gastronomia, da vossa região, ao qual eu possa, de alguma forma, propor uma harmonização com uma uva, um rótulo ou um vinho que existe na vossa região. Acessível, tá? Sempre vinhos de bolso, como eu costumo dizer, mas sempre com o objetivo de alargar os horizontes, tanto meus, através das vossas sugestões de pratos que eu muitas vezes não conheço, e que vocês sugerem para que eu possa fazer um estudo e de alguma forma harmonizar e experimentar também a vossa gastronomia da vossa região. Assim sendo, sem mais demoras, vamos então aos nossos agradecimentos, tá? Através da inscrição do YouTube. Acompanhem-nos no nosso canal do Instagram, também com a mesma referência, No Acaron Adega, e também no Facebook, No Acaron Adega, como No Acaron Bistrô. Sem mais demoras, então, vamos à nossa sugestão de hoje, que, de alguma forma, vou puxar a brasa à minha sardinha. É uma frase feita portuguesa. Nesse sentido, vou falar de um vinho português. Estamos a falar de um vinho que se chama, com o rótulo, lá está, Profecia. Profecia, Portugal, é um Red Blend. Red Blend é uma assemblagem ou um conjunto de duas ou mais castas que faz esse termo parecer muito complicado. Não, a assemblagem, acumular ou juntar algo. No caso, é um Red Blend, um juntar de 3 caixas que fez este vinho com 13 graus. Estamos a falar de 3 uvas autóctones portuguesas: Touriga francesa, Touriga nacional e tinta barroca, o que prefaz um vinho com 13 graus de estrutura de álcool. Tem havido, de acordo como também sugerimos num outro vinho, numa sugestão anterior, com um Cabernet Sauvignon. Não é, tá? Mas a questão da característica da estrutura de álcool ser exatamente de 13 graus. Estamos a falar de uma estrutura de um grau a mais, um grau e meio a mais de a estrutura mediana de um Cabernet Sauvignon, exatamente porque as vinícolas, no caso, têm-se proposto a inovações na produção para que haja um diferencial a acrescentar um vinho que possa exacerbar ou potencializar a estrutura natural dessas uvas que compõem esse juntamento, esses blend, essa assemblagem do vinho. Estamos a falar de um vinho que é o Profecia, como eu já tinha dito, tem uma história que eu vou contar de seguida, são 13 graus, 3 uvas próprias, autóctones da região de Portugal, só existem em Portugal: Touriga francesa, Touriga portuguesa e tinta barroca, e com 13 graus. Profecia. Estamos a falar de uma profecia que tem uma história, lá está. Tem a ver com o início do território, da fundação do território de Portugal. Dom Afonso Henriques, no século XII, através dos seus trabalhos na Terra Santa, ou através de estruturas perante o Papa Alexandre III, fez com que o Vaticano, na altura, o poder administrativo da Europa, pela Cruz de Cristo, se propusesse e fez a Carta de autorização de implantação do território nacional, ou seja, a primeira peça, a primeira autorização para que fosse estruturado e delineado o território de Portugal. Perante isso, o Papa Alexandre III propôs ou designou uma profecia para o território de Portugal e o seu povo, que fosse o povo, digamos assim, que acartasse a imagem e a palavra e o conhecimento de Cristo por territórios ainda não descobertos. Ou seja, fez uma profecia, o Papa Alexandre III, para que o povo português fosse ele a levar a cruz de Cristo
e a mostrar Cristo por territórios ainda não desbravados, o que, de alguma forma, foi uma profecia que encaixou perfeitamente perante o povo português, o que aconteceu, e é histórico a questão dos descobrimentos portugueses. Portanto, foi uma profecia que, de alguma forma, esta vinícola da adega de Arcos de Valdevez, no norte de Portugal, próximo com a fronteira de Espanha, se propôs a homenagear, de alguma forma, esse espaço histórico que foi de Portugal. Arcos de Valdevez, cooperativa de Arcos de Valdevez, fica na região mais a norte de Portugal, fica uma região dos vinhos verdes, tá? O que também, como se vê, fez um produto como faz outros, com Red Blend, com uvas tintas. É uma região que o terroir se assemelha naquela região do norte de Espanha às estruturas de criança. Também. Estamos a falar de vinhos jovens e descomplicados, de fácil acesso, a um vinho de bolso. Tem que ser um vinho acessível para aqueles que querem iniciar o caminhar do gosto do vinho e do conhecimento do palato do vinho, ao que se propõe este rótulo que nós temos aqui. Estamos a falar das uvas, como eu sempre digo, estamos a falar de propostas acessíveis para aqueles que querem iniciar o caminho de conhecer o que é um vinho, o que é uma uva, o que é uma estrutura. Tá? Temos que tentar descomplicar ao máximo e encurtar aquele fosso que existe da pessoa, do comum mortal, perante uma prateleira com vários rótulos, onde existe aquele fosso de desconhecimento. Vamos aproximar, as garrafas não mordem, tá? Há uma explicação que muitas vezes eu digo assim, as garrafas querem que se lhe toquem. Há uma explicação, há aplicativos no celular onde já fazem todo esse esclarecimento e aproximem-se desse mundo do vinho que posteriormente vai para a gastronomia e vão ver que existem casamentos perfeitos entre a bebida e a comida, tanto na gastronomia, seja ela de qualquer região, estado ou país. Passando à garrafa, casta de 2019, a safra foi de 2019, casta não pode ser, a casta são as 3 uvas que eu falei, as castas são a identificação das vinhas, Touriga francesa, Touriga nacional e tinta barroca, e o rótulo, vamos à sua composição. Bandeira de Portugal desbravada, com o termo profecia também com o PH, português arcaico, e no contrarótulo vem exatamente todas as questões que vocês possam ter. Nem todas, mas há os aplicativos no celular que muitas vezes podem facilitar. Estamos a falar da parte administrativa, tá? Grau de álcool, capacidade da garrafa, parte administrativa, a história da vinícola, região e sugestões de harmonização. É interessante ver isso, tá? Que assim todos os contrarótulos de todas as garrafas, por obrigação do produtor, têm que fazer sugestões básicas para que a pessoa de alguma forma se organize ou possa ter uma opinião pessoal perante aquilo que quer fazer para a sua refeição, como proteína de acompanhamento ou harmonização. Como vê um rótulo bonito, Portugal, como eu disse, ia puxar a brasa à minha sardinha, puxar a questão ao meu país, mas lá está, vamos então à proposta de harmonização. Como tem dito os nossos amigos e clientes aqui do nosso espaço, temos a tendência de propor proteínas variadas, carnes vermelhas, queijo meia cura, inclusive bacalhau de acordo com como for cozinhado, com o acompanhamento, mas no caso vamos propor uma das opções que nós temos aqui no nosso cardápio da Noacaron Adega Bistrô. Nós propusemos este 13 graus com estas 3 castas de vinho português com uma costela de porco à texana com melaço. Ou seja, assim, foi um casamento perfeito, tá? Assim, eu pus fotos na nossa página do Bistrô para vocês verem toda a confecção, digamos assim, antes e depois, e posso-vos garantir que foi um casamento perfeito perante essa sugestão que nós fizemos aos nossos amigos e clientes. Portanto, assim, foi uma costela à texana com melaço ou mel. Vejam a receita, é muito interessante, tá? Casa muito bem com vinhos com esta estrutura, 13 graus, tá? Mais uma dica, para que vocês não se identifiquem perante uma uva, mas vejam a estrutura de um vinho a qual vos possa agradar e, de alguma forma, ajudar nesse casamento, que é com a vossa gastronomia. Assim sendo, foi a nossa sugestão aqui para esta cadeia televisiva, os nossos agradecimentos perante todo o alcance que está a ter o nosso projeto, humilde, mas de alguma forma que se queira ajudar nessa questão do fosso existente entre o comprador, entre o cliente e uma prateleira com vinhos e rótulos.
Agradecemos então a companhia, espero que tenham gostado, esperemos que de alguma forma o sotaque não tenha atrapalhado e espero-vos então para um próximo episódio de Espaço do Vinho, aqui nesta vossa cadeia televisiva. Os nossos agradecimentos a todos aqueles que nos acompanham, se inscreveram e participam direto e indiretamente connosco através das nossas redes sociais. O nosso muito obrigado. tvcarioca.net, entretenimento ao máximo.